Boa tarde, meninas. Vamos lá para mais uma correção. Vamos começar lá na página 336. Então, ele vai lá, ele dá alguns objetos para vocês. Vocês têm que classificar esses objetos como A, B ou C, sendo que A é representação de um ponto, B representação de uma reta e C representação de um plano. Então, vamos lá. Uma folha de papel sulfite, que é essa aqui. Ela tem representação do quê? De um plano. Então, é a letra C. Estrela vista da Terra. Então, eu tô aqui, olha uma estrela. Tem representação de um... a estrela de um ponto. Me perdi aqui, gente, minhas alternativas. Agora, vamos lá. Um lápis tem representação de uma reta, então vai ser B. Tela de smartphone. Tela de smartphone tem representação de um plano, que é a letra C. Barbante esticado, de um ponto, que é a letra... Não, barbante esticado, ó. Barbante esticado é reta, gente, que é a letra B. E por último, a pupila do olho. A pupila do olho é um ponto, que é a letra A. Então, que alternativa é essa? É a alternativa C. Vocês têm que marcar. 2. Ele pede para vocês utilizar uma régua para medir esses segmentos que ele deram aí para vocês. Vocês têm que classificar em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Olha aí o segmento AB. Ele fala que o segmento AB e o segmento IJ, eles são congruentes. O que é ser congruente, gente? É ter o mesmo comprimento. Se vocês medirem eles aí, vocês vão ver que eles não têm o mesmo comprimento. Então, é falso. O segmento CD e o EF são congruentes. São. Vou utilizar a régua aí, vocês vão ver que eles vão ter a mesma medida. O IJ e o GH, eles não são congruentes. Verdade. Os segmentos AB e GF são congruentes. Muito bem, eles têm o mesmo comprimento. A página seguinte é para fazer somente o exercício 4, que vocês têm que classificar aí os ângulos em agudo, raso ou obtuso. Lembrando que o raso é aquele que mede exatamente 180 graus. O agudo, ele é menor que 90 e o obtuso maior que 90. Estou observando aí nas imagens, nós temos a letra D, porque o primeiro é um ângulo raso, o segundo é um ângulo agudo e o terceiro um ângulo obtuso, certo? Então, vamos lá para a página 348, que diz o seguinte. Vocês têm que marcar aí a opção correta, em que fala o que é uma mediatriz. Pelas páginas que eu solicitei para vocês lerem lá, a mediatriz, eu tenho aqui um segmento, eu tenho aqui a metade do meu segmento, e é uma reta que passa exatamente na metade, ou seja, ela divide meu segmento grande em dois segmentos pequenos. Além disso, ela ainda forma um ângulo de 90 graus. O que corresponde a essa explicação é, então, a alternativa B. Aí vamos para a página 349, em que fala lá, calcule a medida do segmento AM, sabendo que a reta R corresponde à mediatriz do segmento. Ou seja, se é uma mediatriz, divide o segmento em duas partes iguais. Então, vamos ter 5x menos 2 igual 2x mais 16. Agora, é resolver essa equação. Junta os que tem x de um lado, os que não tem do outro. 5x está positivo, vem negativo 2x. 16 está negativo, vem positivo. Aqui fica 3x, aqui fica 18. Divide tudo por 3, então meu x vai valer 6. Mas ele quer saber
o valor de x? Não. Quer saber o tamanho do segmento AM. O AM é o 5x menos 2. Então, basta aqui no lugar de x colocar 6. 5 vezes 6 menos 2. 30 menos 2, 28. Então, meu segmento AM mede 28. Lembrando que, como é segmento, tem que colocar um traço em cima, certo? Na hora da escrita. No livro de vocês, não sei por que não tá aí, mas tá faltando o tracinho aí, para dizer que é um segmento, certo? Questão 4. Ele quer que eu calcule a medida do ângulo AOB, ou seja, ele quer que eu encontre essa medida aqui. Para isso, ele falou que essa reta aqui, ela é bissetriz desse ângulo todo. Ou seja, se ela é bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais, ou seja, esse ângulo igual a esse ângulo. E ainda falou que esse ângulo todo aqui, ele é um ângulo reto. Se ele é reto, ele mede todo, então, 90 graus. Então, vamos lá. Se tudo mede 90 graus, aqui é 17, 90 menos 17, 73 graus. Então, sobra 73 graus para essas duas partes, mas como elas são iguais, então meu ângulo AOB, que é o que eu quero saber, é o 73 dividido por 2, que vai ser 36,5 graus, que era o que eu queria saber, certo? Vamos para a página seguinte. Que é a página 350. Página 350, ele quer que eu encontre a medida de x, sabendo que OR é bissetriz do ângulo. Novamente, se é bissetriz do ângulo, divide o ângulo em duas partes iguais. Então, eu vou ter que 7x menos 3 tem que ser igual a 3x mais 17. Junta os que tem x de um lado, os que não tem do outro. Tá positivo, vem negativo. Tá negativo, vem positivo. E aqui, 7 menos 3 vai ficar 4x. Aqui vai dar 20. Divide tudo por 4. Então, meu x vai ser igual a 5. E era só isso que eu queria no exercício. Ok. Agora, vamos para a questão 6. Ele quer que eu calcule a medida do ângulo POS, ou seja, ele quer então que eu descubra a medida desse ângulo todo aqui, certo? Como ele quer que eu descubra a medida desse ângulo todo aqui, eu já tenho essa medida aqui, que é 60 graus, falta descobrir quanto vale aqui e quanto vale aqui. Para isso, ele me disse o quê? Que a semirreta OK, que é essa semirreta aqui, ela é bissetriz do ângulo POR. Ou seja, se ela é bissetriz, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, é igualar essas duas equações. 4x tem que ser igual a 65 menos x. 4x mais x é 65. 5x vai ser 65. Divide tudo por 5. Então, meu x, ele vai ser igual a 13. Acabou? Não, porque eu tenho que achar quanto mede esse ângulo, quanto mede esse ângulo. O POQ, eu sei que ele é 4 vezes 13, que vai dar 52 graus. E eu sei que o QOR, ele é 65 menos 13, que vai ser 52 também, porque eles são iguais. Então, agora eu quero saber o meu ângulo POS, que é o ângulo todo, que é 52 mais 52, mais o 60. Então, meu POS vai ser 164 graus, certo? O exercício 7 é um exercício de construção, então não precisa fazer ele. Um beijo e até a próxima atividade.